Eu não sei se você sabe, mas eu já estive preso pela depressão 3 vezes. Depressivo e às vezes também com crise de ansiedade, com crise de pânico. E saí disso há mais de 10 anos e nunca mais voltei. Eu preciso te contar como aconteceu isso. Não sei se você sabe, mas eu já fui gordo 30 quilos a mais do que eu estou agora. Emagreci 30 quilos. E eu preciso contar para você o que aconteceu comigo para que isso acontecesse. Na verdade, eu preciso falar para você que quem eu sou, a minha identidade, é quem fez eu mudar. A minha maneira de agir, o meu comportamento e os meus resultados. Com você também é assim. É a sua identidade, ou seja, quem você está sendo, que determina a sua maneira de agir, o seu comportamento. E logo, as suas atitudes que vêm do seu comportamento geram os resultados que você está tendo hoje. É claro que essa identidade não está sendo construída do nada. Ela foi construída a partir da sua história de vida. A partir da história de vida que aconteceu com você, da criação dos seus pais, o que seus pais fizeram com você, ou as pessoas que criaram você no lugar dos seus pais fizeram com você. E isso fez você se tornar a pessoa que você está sendo hoje. Muito do que você está sendo hoje vem disso. E durante a sua história, talvez você passou impactos emocionais negativos muito fortes que traumatizaram você. Ou marcações que deixaram você ansioso, angustiado, triste. Ou às vezes não está ansiosa, não está angustiado, não está depressiva, mas você de alguma forma sente que podia estar performando melhor. Você sente que talvez o seu relacionamento conjugal não está do jeito que você gostaria que estivesse. O seu relacionamento com seus filhos, você se sente muitas vezes vítima deles, como se eles fossem mais fortes do que você. Então não se sente respeitado, não se sente com autoridade sobre seus filhos. Ou às vezes isso reverbera ainda na relação com seus pais, você não consegue perdoar sua mãe. Tem brigas homéricas com ela, não se sente aceita ainda, se sente ainda cobrando e precisando do amor, daquele amor que você não recebeu na sua infância. Ou você foi super protegido, super protegida, e agora você sente que não consegue tomar decisões, não consegue tomar conta da sua própria vida. E muitas vezes se sente super protegido ainda pelo seu companheiro, pela sua companheira, e às vezes até cerceado de alguma forma, não sabe tomar decisões e não tem a sua vida seguindo adiante. Isso aconteceu comigo. Bom, eu sou mestre em psicologia, atuo como estrategista comportamental e venho estudando há 25 anos comportamento humano. Muito disso para sarar as minhas próprias dores. E eu cheguei a algumas respostas. Depois de 8 anos fazendo terapia, eu cheguei para o meu terapeuta da época e perguntei, entendi, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, minha tia fez aquilo, minha mãe fez aquilo, meu pai fez aquilo. Entendi, mas e agora, o que é que eu faço com isso? E ela me disse assim, agora é com você. Eu quase que mandei ela para o inferno, confesso para você. Não mandei porque eu não tinha forças emocionais para aquilo. Sabe, eu passei por muitos anos desabafando, contando, falando, achando que isso ia resolver. Eu não sei se você está cansado de terapia já. Você já está 1, 2, 3, 4, 5 anos, não sei quanto tempo você já está fazendo terapia, talvez. Ou talvez nunca procurou, exatamente por preguiça de que o que eu vou ficar falando para essa pessoa? Já pensou nisso? Tem gente que dá uma desculpa de fugir, para fugir de si mesmo. Ele fala assim, meu psicólogo é Deus. Bom, para essas pessoas que acham disso, eu vou falar assim, Deus, ele deu recursos para que a gente consiga buscar médicos quando a gente está com problemas no coração, com problemas na pele, com problemas do pulmão, com problemas no corpo. E será que Deus não daria recursos também para ajudar as pessoas a cuidar das suas mentes? Pensa nisso. Bom, não sou eu que vou te convencer também. E na verdade a sua desculpa é só uma desculpa. Não é, você na verdade não está querendo jogar para Deus a sua cura emocional. Está querendo fugir de si mesmo. Pode confessar. Bom, mas para as pessoas que buscam de alguma maneira ajuda, que precisam e reconhecem, que têm humildade para dizer, eu preciso de ajuda, eu não suporto mais, eu preciso contar o que aconteceu comigo. Entenda, o que eu vou falar com você aqui agora não nega de maneira nenhuma a função de Deus na nossa vida. Muito pelo contrário. Esse processo é um processo que ajuda você a se reconciliar com o Eterno, com Deus, com você mesmo e com as outras pessoas.
Esse é um processo para que você se torne pleno. E essa plenitude, é claro que passa por Deus. É claro que a sua plenitude passa também pelos seus aspectos espirituais. Mas também passa por aspectos emocionais. Também passa por aspectos da construção da sua identidade. Se você vê na Bíblia, por exemplo, as grandes transformações comportamentais, elas são precedidas por mudança de identidade. Paulo, por exemplo, não sei se você sabe, mas os nomes que são dados na Bíblia são nomes que representam o significado do que a pessoa é. Por exemplo, Saulo significa o grande, Paulo significa o pequeno. Então, Saulo, naquele momento, ele era perseguidor de cristãos. E aí ele vai perseguir cristãos e em uma dessas perseguições ele encontra com Cristo na estrada de Damasco. Sofre um impacto emocional gigante de Cristo aparecendo na sua frente e ele se transforma em Paulo. Então Saulo significa o grande, Paulo significa o pequeno. Ele deixa de ser o perseguidor para ser o perseguido. Ele começa uma carreira dele e no início da carreira dele ele diz assim: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Eu sou um miserável. Eu não sei se você sabe, mas o corpo dessa morte que ele diz ali é um castigo que os romanos davam, ouvi falar isso, que era um castigo que os romanos davam aos assassinos. Eles penduravam nas costas do assassino o assassinado. E então ele ficava ali nas costas do assassino, pendurado nas costas dele, apodrecendo ali. Então Paulo está falando assim: eu matei Saulo, mas o Saulo continua amarrado às minhas costas e não me permite fazer o que eu quero fazer e me faz fazer o que eu não quero fazer. Eu não sei se você já passou por isso, de saber o que você precisa fazer, mas não consegue fazer. Sabe que precisa, você sabe que pode performar diferente. As pessoas às vezes até elogiam você. Falam, nossa, você é demais, mas você no fundo, sabe que está se sabotando, sabe que não está entregando o melhor seu, sabe que sua vida podia estar melhor. Entenda, eu não estou falando de uma vida perfeita, que não tenha problemas alguns, não estou falando disso, estou falando de uma vida possível. E talvez seja possível que sua vida esteja melhor, mas você não está conseguindo fazer. É possível que o seu casamento seja melhor, mas você não está conseguindo fazer seu casamento ficar melhor e fica ainda jogando a culpa no seu cônjuge, esperando que ele mude para que você mude sua vida. Você sabe que podia estar agindo diferente, mas não está agindo. Você sabe que podia estar tendo um trabalho melhor. Você sabe que podia estar abrindo o seu negócio, mas tem medo, tem insegurança, tem ansiedade. Você sabe que o seu negócio podia estar melhor, mas aí você joga a culpa no sócio, nos clientes, nas pessoas, joga a culpa em um monte de gente, não consegue assumir a responsabilidade e não consegue fazer o que sabe que é importante ser feito e não faz. Então você se sente talvez como o Paulo naquele momento, falando assim: eu sei o que eu quero fazer, eu já não sou mais aquele cara de antes, mas eu ainda tenho alguma coisa que me segura. É como se eu estivesse numa roda, rodando em círculos. Faz sentido o que eu estou falando com você, sim ou não? O que eu estou falando com você é que talvez você sinta também, como Paulo, que você precisa se libertar e não sabe como. Paulo passa uma jornada de vida, mudando quem ele estava sendo. E quando ele conseguiu deixar de ser quem ele estava sendo, ele disse assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz: sejam meus imitadores. Entenda, agora nesse momento eu não estou num discurso religioso, eu estou só utilizando a história de Paulo para falar que ele mudou a identidade e assim ele mudou o comportamento dele. Mas entenda, a sua programação, a programação de quem você está sendo, está fazendo você naturalmente pensar e sentir o mundo da maneira como você está pensando. E assim você age da maneira que você está agindo, e isso é natural. Talvez você esteja tentando mudar por esforço, correndo atrás de dicas, de cursos, já fez um monte de curso, já fez terapia, já fez um monte de treinamento, tentando entender como fazer, o que fazer. Mas na verdade, a pergunta não é o que fazer ou como fazer, é como mudar quem eu estou sendo. Porque quando você muda quem você está sendo, você naturalmente age de maneira diferente. A sua vida flui na direção do resultado que você quer, porque naturalmente você vai fluir nas atitudes, no comportamento que você precisa ter para gerar os resultados que você busca. E se não for assim, não é sustentável. Vai por mim, não é sustentável. Eu estou falando disso para você porque eu sei que você já talvez tentou emagrecer, tentou mudar seus negócios, você tentou fazer as atividades que precisam ser feitas para chegar no resultado que você quer, você começou muitas vezes e parou.
Começava e parava, começava e parava, começava e parava, começava e parava. E até quando você vai ficar assim? Sabe? Talvez você tenha buscado curso, livro, treinamento, formações e não mudou. Talvez você buscou terapia e não mudou. Ou mudou no comecinho e depois ficou de novo do jeito que você estava. Por quê? Porque você continuou sendo quem você estava sendo. Talvez você estivesse tentando apenas aprender dicas, ferramentas, planilhas, maneiras de se fazer, mas não uma maneira de ser, porque talvez também você não tinha essa clareza de que é a sua identidade quem determina as suas atitudes. E as suas atitudes vão gerar os seus resultados. O que eu quero propor para você é o que eu fiz comigo para conseguir sair dessa situação que eu estava. Eu consegui eliminar bloqueios emocionais que estavam me atrapalhando de avançar e que estavam fazendo eu chegar e entrar na depressão e entrar na crise de ansiedade. Esses elementos não acontecem com você de maneira assim, simplesmente desabafando ou entendendo as coisas. Entenda, vou fazer uma metáfora para você que eu gosto de usar, que é assim. Imagina que você chega na academia hoje e vai tentar levantar 20 quilos. Quando você chega na academia e tenta levantar 20 quilos, digamos que você nunca foi à academia, nunca experimentou levantar 20 quilos. Então você vai achar muito difícil, vai achar impossível levantar 20 quilos. E aí você vai falar, puxa, isso aqui é impossível. Então talvez você vai começar com 5 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos, 11, 15, 20, 30, 50, 60, 80 quilos. Quando você chega aos 80 quilos, você vai dizer que os 20 quilos são fáceis, que os 20 quilos são leves de se carregar. E naquele momento, quando você acha que os 20 quilos são leves, imagina, você antes, você acha que mudou alguma coisa nos 20 quilos? Não. Mudou alguma coisa em você, seu corpo ficou mais forte, sua musculatura ficou mais rígida, você ficou mais forte, porque você treinou. Então os 20 quilos ficaram mais leves, porque na verdade 20 quilos é pesado ou leve? Depende de quem levanta. Não é o peso que determina isso, é quem levanta que determina. Então quando você estava falando do peso, estava difícil demais, você não estava falando do peso, você estava falando de si, você estava dizendo assim, eu não tenho força para levantar esse peso de 20 quilos. Da mesma maneira acontece quando você está falando das situações que você está enfrentando, das relações que você enfrenta, das situações que você enfrenta, por exemplo, na sua relação conjugal, com seus pais, com seus filhos, no seu trabalho, enfim, com seus amigos, com alguma pessoa que está incomodando você, está dizendo assim, puxa, essa situação está difícil demais, o coronavírus está difícil demais, essa situação está muito pesada para mim. Entenda, quando você está falando disso, você não está falando da situação ou da pessoa, você está falando de si. Que você não está preparado emocionalmente para enfrentar essa situação, você não está com força emocional. Então o primeiro aspecto que eu entendi é que, assim como você fortalece os seus músculos do seu corpo, exercitando, treinando a sua mente emocional, também se desenvolve com treino. Não é com desabafo. Você pode aliviar e ficar, ai que gostoso, ai como é bom estar no terapeuta. É gostoso mesmo. Mas vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até quando? Entende isso? O que eu entendi na minha vida pessoal, depois que eu estudei, inclusive, depois que eu fiz mestrado em psicologia, depois de tudo isso, eu encontrei algumas metodologias e fui compondo uma formação com mais 9 formações técnicas em linhas diferentes comportamentais, de técnicas comportamentais. E eu hoje atuo como estrategista comportamental porque eu entendi que eu precisava encontrar uma estratégia para conseguir eliminar esses bloqueios emocionais. Conseguir ressignificar esses aspectos que estavam em mim. E eu percebi que eu precisava treinar. Eu comecei a fazer academia, já tentei fazer academia muitas vezes, mas eu toda vez ficava dolorido e não dava certo, não chegava ao meu resultado que eu queria. Mas agora eu procurei um personal. E o personal tem as técnicas certas, ele é estratégico, ele vai comigo no ponto certo para encontrar como fazer acontecer os resultados que eu quero a partir da minha realidade. Então quer dizer que se você treinar também as técnicas certas que vão eliminar seus bloqueios emocionais e vão ressignificar a sua identidade, quem você está sendo, você vai conseguir fazer o que você sabe que tem que fazer, o que você sabe que é importante ser feito, mas não está fazendo. Então você vai conseguir ficar forte emocionalmente, e quando você fica forte emocionalmente, as situações ficam leves, as realidades ficam fáceis. Por quê? Porque você está fortalecido. Você está fortalecido. A grande questão é que esse processo
não acontece de graça. Esse processo demanda dedicação e treino. Eu estou falando com você do método Fluir Força Emocional. Esse não é um processo de esforço que você vai se esforce, se dedique, localmente. Não. É um processo que vai facilitar você para que você seja treinado, capacitado e levado a você mesmo entender como reconstruir sua identidade, eliminar bloqueios emocionais e se tornar mais forte emocionalmente. Então, eu treino você para que você se treine. Serão 5 semanas. 5 semanas. Como? Todos os dias. A gente vai ter encontros semanais. Então, vão ter 5 encontros semanais nas quintas-feiras a partir do dia 15 de outubro. Então, a partir do dia 15 de outubro, uma quinta-feira, às 8 da noite, a gente vai começar a se encontrar. Serão 2 sessões a cada encontro. Portanto, serão 5 encontros, 2 sessões a cada encontro, teremos 10 sessões. 2 sessões a cada encontro. Sessões que vão de 1h30 até 2 horas. Então, provavelmente, vai começar às 8, vai até às 11, 11h30, por aí, meia-noite. Tá bom? Então, é um processo que você vai poder chegar em casa, trocar de roupa, arrumar suas coisas, arrumar seus filhos, se você tiver, e estar tranquilo, só você, eu e mais apenas algumas pessoas num grupo em que a gente vai estar ao vivo, online, eu vou estar vendo você, você vai estar me vendo na tela, entendeu? Você vai poder falar comigo, eu vou poder falar com você. Ah, mas aí, Fernando, eu vou precisar ficar expondo a minha vida? Não vai precisar expor sua vida. Por quê? O processo acontece assim. Eu vou trabalhar um conceito com você, você vai aplicar uma ferramenta, um instrumento, uma técnica com você, eu vou aplicar junto com você e você vai estar na sua casa ou no seu quarto, fechado, só você, e você não vai precisar se expor. A grande questão é que o próprio instrumento, a própria ferramenta vai revelar para você as grandes sacadas que você precisa entender. E mais do que isso, mais do que autoconhecimento, mais do que autopercepção, você vai conseguir eliminar esse fator que está bloqueando você, que está enfraquecendo você, e você, quando treinar, vai também conseguir fortalecer a sua mente emocional para que você consiga fazer as mudanças necessárias na sua vida. E o detalhe, isso acaba construindo em você uma programação, uma construção de pensar e de sentir que vai fazer você agir naturalmente na direção dos seus resultados. Bom, talvez você esteja achando que isso é muito bom para ser verdade, que em 5 semanas isso pode acontecer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer algumas pessoas que participaram do último ciclo agora para falar para você o que aconteceu com elas. Olha aí. Então me sentia muito preso ao passado, né? E esquecia de viver o hoje. E nessa daí foi me perturbando e não conseguia achar a saída. E com essa sessão me fez abrir os olhos, né? Passei a ver as coisas totalmente diferente. Até pequenos detalhes dentro da minha casa, aos redores, eu consegui perceber. E pude ver também essa mudança dentro de mim, até o meu filho, pai, você tá diferente. E isso me alegrou muito. Depois que você conversou, ele falava assim, depois que você conversou com aquele homem lá, você mudou. A minha vida inteira, eu tinha bastante sofrimento, assim, alguns sofrimentos que eu não conseguia resolver. Só que tinha algo a mais que eu precisava conhecer e não era só ouvir uma palavra espiritual e não era só a questão espiritual assim que faltava para mim. Eu precisava de um conhecimento para saber o que estava acontecendo assim na minha vida, o porquê que eu sofria daquela maneira por aquela situação. E eu pude, né, em 5 sessões, eu pude ter um crescimento, uma maturidade emocional, um fortalecimento emocional de uma maneira de que eu não estou mais tendo aquele sofrimento. Eu estou agora me posicionando de uma maneira diferente do que eu estava me posicionando, tipo, me corrigindo do que eu estava fazendo errado. E também, ao mesmo tempo, tipo, você não conhece os problemas de ninguém aqui, não sabe os nossos problemas individuais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu identificar todos os nossos problemas, assim, conseguir resolver os nossos problemas interiores, mas sem você saber dos nossos problemas.
Então é algo muito incrível, porque não é algo motivacional, não é de passar a mão na cabeça, é libertador. Essa é a palavra, é uma questão assim de liberdade, assim, do sofrimento. É algo assim maravilhoso, assim, que eu não esperava mesmo. Enfim, aprendi muita coisa mesmo, assim, mudou muito a minha vida. Eu tô me policiando agora em cada detalhe, e isso é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira, não é só agora. É algo que vai ficar assim para a vida inteira. Eu não tenho mais medo de nada. Eu tinha medo de tudo. Eu pensava, em tudo. Hoje eu tô com a minha armadura, tô pronto para a batalha, tô destemido, tô seguro, tô confiante, e é isso. Parabéns. Palmas para ele, por favor, gente. Obrigado, viu? Gratidão pelas suas palavras, tá? Louvado seja Deus. Eu que te agradeço de verdade. Viu? Bom, são essas pessoas e mais centenas de outras pessoas que participaram dos processos junto comigo, tanto individualmente quanto em grupo, como essas pessoas que falaram com você, que participaram agora do último grupo. Esses são alguns pedaços só das falas dele. Deu mais de 1 hora de depoimento só esse grupo agora. Tem muitas e muitas histórias falando sobre esse processo. Eu quero falar com você uma coisa. O método Fluir Força Emocional não é um processo motivacional, para deixar você animadinho. O método Fluir Força Emocional também não é terapia, para você ficar desabafando. Você já sabe disso. É um processo de treino, em que você passa pelo processo. No processo acontecem coisas incríveis. Nós trabalhamos eliminação de bloqueios emocionais no meio do processo, durante as sessões. Mas também é um processo que, após a sessão, você vai precisar treinar. É um treino que vai ajudar você a ter mudanças profundas e rápidas. Então, se você quer uma fórmula mágica para mudar você, então esqueça, não é comigo. Não sei com quem é também, mas comigo não é. Eu já vi muitas situações de processo de imersão que as pessoas vão lá e gritam e soltam, não, entende? E não resolve situações, daqui a pouquinho volta de novo. Não é um processo de empolgação, é um processo de transformação. É um processo para mudar quem você está sendo. Se você está suportando viver da maneira que você está vivendo e ser quem você está sendo, então ótimo, continua assim. Mas se você está aqui até agora é porque provavelmente você precisa se transformar e porque você não suporta mais. O treino é coisa simples, é coisa bobinha. Não é bobinha, é muito importante e muito forte, mas é simples de fazer. Vai tomar 2 minutos seus a cada 3 horas do seu dia. Entende? De tempos em tempos, durante o dia, você vai parar 2 minutos para fazer um exercício. A grande questão é que vão ter também livros para você ler, filmes para você ver, exercícios para fazer. Já estou avisando, você não pode entrar no processo se não estiver disposto a treinar. Entende? Se você está esperando que alguém faça uma mágica em você, não é comigo, vai procurar um mágico, não é comigo. Então, mas se você efetivamente quer recurso para treinar sua mente e se tornar independente de mim e de qualquer outra pessoa para que você tenha força emocional, então esse é o processo. O processo começa no dia 15 de outubro. 5 semanas comigo, a gente vai fazer as sessões a cada quinta-feira e entre as quintas-feiras eu vou estar com você também num grupo de WhatsApp, que a gente vai estar junto nesse grupo. E todo dia eu vou estar procurando você, instigando você, lançando desafio, tirando dúvida no grupo. Você vai poder falar comigo, tirar dúvidas comigo pessoalmente, não é com assistente, não, é comigo mesmo. Tá bom? Bom, eu quero você no processo para você mudar sua vida assim como as pessoas que você viu aí. E se você quiser também, é agora. Deixa eu falar sobre investimento. O investimento do processo é assim. Eu faço um processo tanto de maneira individual quanto em grupo. O método Fluir Força Emocional é um processo em grupo. O processo individual acontece também em 10 sessões. Se você quiser ser atendido por mim de maneira individual, posso atender você também. São 10 sessões, nesse caso não são 2 sessões a cada encontro. É uma sessão a cada encontro. Nesse caso são 10 semanas. Essas 10 semanas, o pacote completo das 10 sessões, também com um livro, filme que eu mando para você, você vai investir R$8.000. Esse é o processo individual. R$8.000 que você pode dividir o investimento durante o processo. Agora, o método Fluir Força Emocional tem um outro investimento que eu consegui fazer para democratizar o processo. Então ele fica apenas 12 parcelas de R$110 para você. Se você efetivamente quer mudança na sua vida. Então, entre em contato comigo aqui no direct. Eu vou mandar o link, mas são poucas vagas e você precisa inscrever logo, porque o processo começa agora, no próximo dia 15 de outubro, e eu quero ver você. Tá bom?
Um abraço grande, até breve e até mais. Valeu. Cara, são muitos ganhos. Primeiro, eu quebrei um preconceito que eu tinha sobre estudar a mim mesmo. Eu achava que qualquer tipo de terapia no fundo, era presepado, era um positivismo furado que traria uns resultados passageiros. Eu achei que tudo fosse assim, mas isso aqui é muito diferente. Na verdade, eu escondia o medo de encarar os meus defeitos e de mexer nos meus traumas. Eu me escondia atrás do racionalismo, de achar que tá tudo bem, que eu sou uma pessoa já boa e pronta pra vida, de bancar o durão. Eu também não... Eu achava que eu chegaria num bom lugar do jeito que eu tava, mas eu não tava a fim de mudar, de melhorar mesmo, não vi o porquê disso. E ao longo desse processo do método Fluir, eu vi realmente como as peças que você foi nos passando foram se encaixando e como eu realmente não era nada do que eu achava que era. Agora sim eu posso realmente ser pleno, ser feliz, eu lido melhor com as pessoas porque eu me compreendo mais profundamente. É como, sei lá, você ir numa loja para comprar uma lanterna, aí você vai, compra, chega em casa e descobre que você comprou, na verdade, um farol, sabe, gigantesco. Hoje eu me reconheço melhor em cada situação, eu tendo, assim, com clareza na minha mente, boas leituras do que eu quero fazer para atrair o resultado que eu tô a fim de chegar. Eu era muito frágil, sabe? Qualquer coisa que passava do anormal me assustava, eu me afastava, eu ficava com medo, eu preferia ficar no meu canto. Então, eu não só com esse processo pude me libertar, então as sessões, os processos, treinos, foi me desconstruindo. Eu fui a cada sessão conhecendo uma nova Thaisa, sabe? E não só no sentido da libertação, como eu falei, a situação da libertação com relação ao meu país especificamente era algo que eu já tinha passado por 2 psicólogas diferentes, teclando na mesma peça, e parecia que era algo que não resolvia nunca. Quantos anos? Já uns 3 anos. Uns 3 anos. E naquele dia eu dormi em paz, assim. E eu acordei pensando que talvez ia voltar. Nada! Realmente, ali foi um ponto muito fundamental, porque era o que realmente... E eu nunca tinha te comentado sobre isso, Fernando, sobre meu pai, nunca cheguei nesse ponto. E quando você passou aquele dia, eu falei, cara, isso aqui é pra mim. E eu me entreguei em cada coisa ali, porque realmente era isso que eu queria. A ansiedade que eu tinha, ela foi embora. Aquela lá eu nem me lembro mais. Eu enfrentei o medo que eu precisava e é isso que eu sou hoje, uma pessoa livre de ansiedade, corajosa, que pode, vitoriosa. É isso aí. Uau. Você não estava conseguindo andar de elevador? Não conseguia mais andar de elevador. Desde o episódio que eu travei, né? Porque quando eu travei, há 3 anos atrás, que eu fui descobrir o problema neuroendócrino, eu travei no trânsito, dirigindo, e no elevador. Então eu não conseguia mais passar por situações de que eu me sentia presa. Parecia que aquele medo que não existe, na verdade, ia me consumir. E isso não existe mais. Eu vi que essa situação hipotética que eu criava, ela não pode me dominar. Eu tenho que dominar a situação. Mas aí, com isso, vieram os bônus. A minha vida conjugal melhorou. Eu tô há 5 semanas sem brigar com meu marido, sem brigar com ele. A gente conversou, todas as vezes que a gente teve que discutir alguma coisa, a gente conversou, falando com calma, com paciência, do jeito que eu sou agora, uma pessoa calma, paciente, com as minhas filhas, retomando os treinamentos, chamando a responsabilidade para mim. Libertador. Se treinar, se entrar de cabeça no processo e quiser mudar de vida, muda. Vai mudar, porque eu mudei. Uau. Muito bom. Obrigada. E interessante é que foram em 5 semanas, online e em grupo. Eu achei
achei que eu realmente estava meio desacreditada. Até meu marido não estava muito acreditado. Hoje, ele que acorda. Cadê o sorrisão, Kelly? Cadê o sorrisão? E muita coisa mudou já nele, em nós aqui. A ansiedade e o pânico já não fazem parte da minha vida. Muito obrigada. Palmas para ela, por favor, gente. Palmas para ela, por favor. Então. Maravilhoso.